por esse time. Vocês estão demais hoje, meu Deus. Vocês querem matar o velhinho aqui. Jesus, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Abra comigo a palavra do Senhor em Apocalipse capítulo 3, verso 1. Carta à igreja em Sardes. E o tema dessa mensagem é: volte a viver. Creio que Deus tem uma palavra para os nossos corações nesta noite, amém, irmãos? Louvado seja Deus pela sua vida, por você estar aqui nesta noite, pela vida do pastor Léo, pastor Angelita, que nos honra com a presença. Glória a Deus pela vida de vocês. Vocês são bênção nas nossas vidas. Nós oferecemos nossos melhores para a Vilhena. Por favor, os demais não fiquem com ciúmes. Mas nós oferecemos nossos melhores obreiros para a Vilhena. Tem hora que eu fico arrependido, irmãos. Poxa, eles poderiam estar aqui conosco, nos ajudando, nos ombrando aqui. Mas o reino, né? É o reino que exige isso. Daqui a pouco a gente vai enviar outros para outros lugares. E assim o reino do Senhor vai crescendo em nome do Senhor Jesus. E Deus vai sendo glorificado. Amém, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor em Apocalipse 3, do 1 ao 6, diz assim: ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos nesta noite linda, nesta noite onde nós comemoramos a Páscoa do Senhor, a passagem de uma nova vida, de uma vida de liberdade, de uma vida onde nós, em Cristo Jesus, somos mais do que vencedores. Pai querido, que nesta noite o Senhor possa falar tremendamente à tua igreja, assim como o Senhor falou poderosamente ao meu coração, que o Senhor possa falar através dessa porção da palavra à tua bendita igreja. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, importa que o Senhor cresça e que eu diminua. Fala conosco, Senhor, fala com a tua igreja, assim te peço em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Queridos, esta carta à igreja em Sardes é a 5ª carta para a 5ª igreja. Já passamos por 4, né? 4 cartas, 4 igrejas, e agora estamos na 5ª igreja, que é a igreja em Sardes. Sardes
era uma das 7 cidades localizada na Ásia Menor, que pertencia à província romana no período em que essa carta foi escrita. Era também um polo industrial, uma cidade muito rica, porém também era uma cidade idólatra, pois nela havia um templo da deusa Cibele, a deusa de um culto dos mistérios. Dessa forma, a cidade de Sardes se tornou um grande centro de adoração a essa deusa Cibele. E foi nesse contexto de idolatria, de luxúria, de riqueza, que nasceu a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ali em Sardes. E assim como nas outras igrejas, essa carta também continha elogios, críticas, conselhos e promessas. Nesta igreja de Sardes, os elogios eram que algumas pessoas permaneceram fiéis à palavra, à doutrina do Senhor. A crítica era que tinha aparência de que era uma igreja viva, de que as pessoas ali eram vivas espiritualmente, porém, na verdade, estavam mortas espiritual. E o conselho que o Senhor dá para esta igreja é que lembrasse do que havia recebido e ouvido, e guardasse e arrependesse. E a promessa para que esta igreja, para aqueles que permanecessem fiéis, é assim: será vestido de vestes brancas e terá o nome no livro da vida. Essa era a promessa. Precisa ficar bem claro no seu coração, meu amado irmão, que essa carta não se limita à igreja em Sardes, mas abrange as igrejas de todos os tempos, já que a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, diz a própria palavra do Senhor. Precisa também ficar bem clara no seu coração, que a igreja somos nós, não é o templo. E estas 7 cartas representam as fases da nossa caminhada cristã. Isso tem que ficar bem claro no nosso coração, que quando o Senhor envia as 7 cartas para as 7 igrejas, também ela representa a nossa caminhada com o Senhor, as fases da nossa vida cristã. Porque muitas vezes, irmão, nós começamos a nossa caminhada com Deus, com todo o fervor que nós temos, cheio de Deus, cheio de expectativa, cheio de esperança, cheio do Espírito Santo, animados. Mas no decorrer da caminhada nós vamos esmorecendo a nossa vida espiritual. Então, irmãos, as 7 cartas representam as fases da nossa caminhada cristã. Mas voltando ao texto, nesse primeiro versículo, na parte A, diz assim: ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. A carta é direcionada ao responsável pela igreja, assim como as demais cartas, ao pastor da igreja, aquele a quem o dono da igreja responsabilizará se a igreja terminar mal o seu trabalho. Em Hebreus capítulo 13, verso 17, diz assim: obedecei aos vossos pastores. Algumas versões diz assim: guias ou líderes, e sede submissos para com eles, pois velam por vossas almas, como quem deve prestar contas. A Bíblia diz que os pastores
são os responsáveis pelas ovelhas do Senhor. A Bíblia diz em Hebreus 13:17 que nós, pastores, iremos prestar contas das ovelhas do Senhor. Então, por isso que nessa carta à igreja de Sardes, o Senhor Jesus está dizendo: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, e é direcionado ao anjo da igreja, porque é o anjo da igreja que prestará contas ao Senhor. E ele diz ainda que ele tem os 7 Espíritos de Deus. Ele está dizendo que ele é Deus. Ele está dizendo que ele tem sobre ele os 7 Espíritos de Deus, a plenitude do Espírito Santo de Deus. Ele está se identificando como sendo Deus. E ele diz também que ele tem as 7 estrelas. As 7 estrelas são os pastores da igreja. Irmãos, o profeta Isaías, no capítulo 11, no verso 2, ele diz a respeito de Jesus Cristo, quase 600 anos antes de Jesus Cristo nascer, ele faz uma profecia de que Jesus Cristo nasceria, e sobre ele estariam os 7 Espíritos: Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, Espírito de entendimento, Espírito de conselho, Espírito de fortaleza, Espírito de conhecimento e Espírito de temor do Senhor. São os 7 Espíritos que aqui ele está dizendo no primeiro versículo, capítulo 3 de Apocalipse. São os 7 Espíritos que o Senhor Jesus está dizendo que ele tem. Então ele está se identificando como sendo Deus, como sendo aquele que haveria de vir. Está dizendo que ele veio. E a Bíblia diz também em Apocalipse capítulo 1, no verso 13, que ele passeia no meio da igreja, no meio do candeeiro, e o candeeiro é a igreja do Senhor. É interessante que nós saibamos disso, que ele passeia no meio da igreja local. Como eu disse no culto passado, ele passeia no meio da igreja local, porque ele se importa com a igreja local. Ele está no meio dessa igreja, amém? Ele está no meio dessa igreja. Quando ele diz lá que ele está no meio do candeeiro, ele está dizendo que está no meio da igreja. Em Apocalipse 1, 20, ele diz isso, ele explica lá, que candeeiro ali é a igreja. Então, amados irmãos, nós precisamos entender, senhores pastores e pastoras aqui presentes, quando ele diz que tem as 7 estrelas, ele está dizendo que nos tem na mão dele. Ele tem os pastores na sua mão. Às vezes nós podemos enxergar isso de uma forma que nos causa temor e tremor. Às vezes nós enxergamos de uma forma que nós tememos, com medo, mas nós podemos olhar de uma outra ótica, que nós estamos na mão do Senhor, que Ele cuida de nós, Ele cuida de você, Ele guarda a sua vida, Ele guarda as nossas vidas, Ele nos tem na mão dEle, Ele protege vocês, nas suas viagens de ida e de vinda, Ele protege vocês, porque foi Ele que escolheu. A Bíblia diz que é Ele que escolhe. Ainda que muitas vezes o homem pensa que não era para ser vocês. Mas a Bíblia diz,
Lá em 1 Samuel, capítulo 16, verso 7. Quando o Senhor disse para Samuel: Samuel, o homem enxerga o exterior, mas eu enxergo o coração do homem. Ainda que as pessoas possam olhar para vocês e falar assim: não era para ser esses. Eles não são capazes, eles não são dignos. Mas Deus enxerga o coração de vocês. Deus enxerga o nosso coração. E é isso que está dizendo para mim e para você nessa noite. Ele nos tem na mão. E Ele diz assim que Ele escolheria os pastores segundo o coração dEle, para a igreja dEle. Ele nos tem em suas mãos. O homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. E no versículo 1, na parte B, ele diz assim: conheço as tuas obras, que tem nomes. Tens nomes. Outra versão diz que tem fama, que vives e está morto. Aqui nesse texto, nesse versículo, primeiro na parte B, o Senhor está chamando a atenção da igreja ali em Sardes, de pessoas que viviam de aparência. Eu preguei certa vez aqui na igreja sobre o crente bronze. Crente bronze que vive de aparência, aquele que parece que é ouro, mas não é ouro. E aqui nesse texto, o Senhor está referindo sobre a vida espiritual. Porque a vida espiritual, irmão, é algo que está no interior da pessoa. Às vezes nós podemos mostrar que estamos bem espiritualmente, mas é só o Senhor que sabe como nós estamos. Às vezes podemos demonstrar para as pessoas que somos uma pessoa espiritual, somos uma pessoa avivada espiritualmente, mas só o Senhor sabe se de fato nós somos espirituais ou se somos carnais. E aqui nesse texto o Senhor estava chamando a atenção de alguns irmãos da igreja em Sardes, que aparentavam estar vivas, mas estavam mortas. Pessoas que viviam de aparência. E infelizmente, irmãos, temos no nosso meio pessoas que ainda demonstram uma vida viva, espiritual, porém, só Deus sabe. Pessoas que estão como aquela figueira que o Senhor Jesus amaldiçoou, toda verde, cheia de folhagem, só aparência, não tinha um fruto. A Bíblia diz que pelos frutos seremos conhecidos. E Jesus, quando chega naquela figueira, irmãos, uma figueira tão linda, cheia de folhagem verdes, mas não havia um fruto. Então Jesus foi lá e amaldiçoou aquela figueira e ela secou, ela morreu. É dessa espécie de pessoas que o Senhor estava exortando ali na igreja em Sardes. Nós precisamos entender, irmãos, que o Senhor conhece o nosso coração, Ele conhece o nosso interior. Ele nos adverte nesta noite sobre o perigo da complacência espiritual.
Ele nos alerta nesta noite que não adianta preocuparmos com a reputação e tentar mostrar para as pessoas que nós temos uma vida espiritual viva, se no nosso interior nós estamos mortos espiritualmente. Porque Ele vê o nosso coração. Muitas vezes, irmão, nós estamos sorrindo, mas por dentro estamos chorando. Muitas vezes estamos falando em línguas, falando em mistério, mas o nosso coração está cheio da obra da carne. Pastor, mas o que é obra da carne? Está lá em Gálatas 5, 19 a 21. Prostituição, impureza, lascívia, que é o sexo antes do casamento, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. Gálatas 5, 19 e 21. É impossível você ter uma vida espiritual viva se você está cheio das obras da carne. É isso que o Senhor está dizendo. O Senhor nos desafia nesta noite a examinar os nossos corações, a examinar a nossa própria vida, para ver se nós estamos vivos ou se estamos mortos espiritualmente. Se nós estamos acordados para a vida com Ele, ou se caímos num sono espiritual, como as 5 virgens. Aquelas 5 virgens nécias, que não tinham uma vida de oração, que não tinham azeite de reserva na sua lamparina. E quando o noivo chegou, elas tinham ido comprar azeite, e o noivo chegou, fechou a porta, e elas perderam as bodas com o noivo. Abra comigo a palavra do Senhor em Mateus 25. Diz assim a palavra do Senhor: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias, ou tolas, e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomados de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para as compras, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora.
Irmãos, é muito séria essa palavra. Nesse texto de Apocalipse, o Senhor nos chama para que nós possamos nos acordar, para que a igreja desperte, porque nós não sabemos a hora que o noivo vem. E muitas vezes nós estamos como essas virgens nécias, tolas. Não estamos preocupados em ter em reservas azeite para nossas lâmpadas. Não temos uma vida de oração, não temos uma vida de leitura da palavra, não temos uma vida em consagração com o Senhor. A Bíblia diz em 1 Reis 8:59 que as nossas orações, elas estão diante do Senhor de dia e de noite, para fazer justiça diante de Deus a nosso favor. Como está o seu tempo de oração? Como está a sua vida de oração? A Bíblia diz que a nossa oração, ela estão diante do Senhor de dia e de noite, para fazer justiça a nosso favor. 1 Reis 8:59. Como está o seu tempo de oração com o Senhor? Isso é azeite para a sua lamparina. A oração é azeite para a sua vida. E nesse texto o Senhor nos confronta para um urgente despertamento espiritual. O Senhor nos desafia hoje, irmãos, para vivermos a verdadeira vida com Cristo. Nós não sabemos nem o dia nem a hora. Em Mateus 24:27 diz assim: assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Quer dizer que não terá tempo. Vai ser como um relâmpago, vai ser rápido. Você não vai ter tempo de se arrumar, você não vai ter tempo de consertar sua vida. Quando o Senhor surgir nas nuvens, será como um relâmpago. Ou você vai estar pronto, ou você vai ficar. É como um relâmpago. Não vai ter tempo de consertar, não vai ter tempo de arrumar a vida. É como um relâmpago. Eu costumo dizer que a pessoa que está desviada do caminho do Senhor é a pessoa mais corajosa da face da terra, ou a pessoa que tem mais fé na face da terra, que ela tem fé que vai dar tempo de ela consertar. É como um relâmpago. Não vai dar tempo para nada. Ou você está preparado, ou você vai ficar. Por isso que o texto diz que vai ser como um relâmpago. Já foi. Eu vou. Não vai. Já era. É assim que vai ser. Ou você crê na palavra, ou você não crê na palavra. Se você não se preparar, você vai ficar para trás. Porque pode ser daqui a um segundo, daqui a um minuto. E no verso 3 diz assim: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares,
virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que horas virei contra ti. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. É uma clara evidência que nesse texto aqui está se referindo ao próprio Cristo. A igreja recebeu Cristo. Aqui não se fala como que o evangelho chegou ali na cidade de Sardes, mas o fato é que o evangelho chegou naquela cidade, e as pessoas ali receberam Cristo por intermédio da pregação do evangelho. Por isso que o texto, Jesus está dizendo: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o. Guarda-o. Está falando sobre Cristo, está falando sobre receber Cristo. Guarda no seu coração aquilo que você recebeu, que é precioso, que é Jesus Cristo na sua vida. É precioso, meu irmão. Guarda o evangelho no seu coração, para que você viva uma fé cristã genuína. É isso que está dizendo. Paulo diz aos Colossenses 2,6: ora, como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. A vida com Cristo, irmãos, não é receber Ele e depois você viver de qualquer jeito. Receber Cristo, depois você tem que andar com Ele, como Ele e para Ele. Paulo disse aos Colossenses: ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. É preciso andar com Cristo, é preciso andar nele, é preciso se parecer com Ele, é preciso fazer a vontade dEle, é preciso obedecer a palavra dEle. Agora tem gente que aceitei Cristo, mas vive de qualquer jeito, vive uma vida carnal, vive como se nada tivesse acontecido. Não houve na vida dele a transformação do evangelho, não houve nele a metanoia, a transformação. Irmãos, assim como você recebeu Cristo, você precisa andar como Cristo, andar nele em santidade. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guardai-o. Guarda o que você recebeu, guarda Cristo no seu coração, guarda o evangelho no seu coração, e viva segundo o evangelho do Senhor Jesus. A nossa caminhada cristã, meus amados irmãos, é uma constância. É uma constância. Você sabe o que é constância? Você já viu uma torneira aberta sem parar? Aquela água caindo sem parar? Constância. Sabe até quando você tem que andar como Cristo andou? Em santidade, em obediência à palavra, até que Ele venha. Até que Ele venha. Não é um mês, um ano, não, é até que Ele venha. Por isso que o Senhor Jesus disse: olha, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. É dia a dia. Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. O termo lembra-te chama a atenção da igreja de algo grandioso que viveu no passado. Talvez a igreja em Sardes viveu um avivamento espiritual no início,
quando ela nasceu, quando ela surgiu. Mas agora estava vivendo de saudosismo, de recordações. A igreja parece que perdeu o fervor espiritual. E assim, irmão, talvez seja a sua vida. Talvez você já foi uma pessoa avivada espiritualmente, mas hoje você perdeu o fervor espiritual. Mas como eu disse, o Senhor, o dono da igreja, passeia por esta igreja nesta noite, e Ele está aqui dizendo para você: lembra-te. Ele quer que você volte ao primeiro amor, como disse para a igreja em Éfeso. Volte ao primeiro amor, volte. E Ele está aqui nessa noite para trazer você de volta ao primeiro amor. Aleluia. Queridos, entenda que em todos os tempos e em toda a história da igreja cristã, houve e haverá os remanescentes. Aqui no texto diz que havia algumas poucas pessoas na igreja de Sardes que não havia se sujado, que havia se mantido fiel. Em todos os tempos, em todas as histórias da igreja na face da terra, sempre houve e sempre haverá os remanescentes, aqueles a quem Deus conserva, aqueles que têm ainda chama ardendo no coração, aqueles que têm um avivamento no coração, aqueles que Deus conserva viva a chama no coração. Quando o profeta Elias estava fugindo de Jezabel, ele disse: só eu sobrei, Senhor. Mas o Senhor disse para ele: não, Elias, existem ainda 7.000 que não se dobraram. Eu conservei 7.000 que não se dobraram. Irmãos, em todas as épocas da igreja, em todos os tempos, Deus conserva alguns, os remanescentes, é Ele que conserva. Foi assim na Europa, quando a Europa estava morta, espiritualmente falando, havia uns homens cheios do Espírito Santo, que ardia no seu coração amor por Jesus, amor pela palavra, amor pelo Evangelho, e através de um homem, houve o avivamento espiritual na Holanda, na Escócia, na Suécia. Foi assim na rua Azusa, ali nos Estados Unidos da América. Havia uns remanescentes. Foi assim no Brasil. Foi assim que nasceu a Convenção Batista Nacional, através de uma mulher cheia do Espírito Santo, uma remanescente que Deus conservou. E eu creio que existe remanescente nesta igreja, cheio do Espírito Santo de Deus. Deus tem conservado pessoas cheias do Espírito Santo nesta igreja, neste tempo, nesta geração, para trazer um avivamento espiritual, irmãos. Eu creio que existe no nosso meio homens e mulheres apaixonados por Jesus, apaixonados pela Tua palavra, apaixonados pelo Evangelho. Ah, como eu creio. Vamos ficar de pé.